Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade aí à parte de magnetismo, nós vamos trabalhar agora uma relação existente entre a possibilidade de corrente elétrica gerar campo magnético. Nós vimos campo magnético gerado pela Terra, campo magnético gerado por ímã. Então agora nós vamos ver corrente elétrica sendo geradores de campo magnético, tá? Bom, há algumas histórias que contam aí que foi por um acaso que Odyssey conseguiu identificar isso, mas o fato foi que o que foi percebido? Foi percebido que ao se aproximar uma bússola de um circuito elétrico em funcionamento, né? O que a gente percebia? Que a agulha da bússola ela se movimentava ao se aproximar ou se afastar de um circuito elétrico com corrente elétrica, tá? E qual a conclusão que se chegou, né, com esse fato? Estará orientada no sentido do campo magnético terrestre. Para ela sofrer uma deflexão, ou seja, para ela sofrer uma mudança na sua orientação, é necessário que se tenha um outro campo magnético, né, capaz de gerar uma influência que altere essa orientação dessa agulha, né, da bússola. Então foi isso que chegamos à conclusão. Se houve essa deflexão, quer dizer que o campo magnético extra foi gerado pela corrente elétrica do circuito elétrico. Conclusão: corrente é capaz de gerar campo magnético, tá? Então, corrente elétrica gera campo magnético. Tudo bem? Então, todas as vezes que nós tivermos corrente elétrica passando por esse fio condutor, passando por esse circuito, nós vamos ter esse campo magnético. Esse campo magnético circunda, ou seja, ele está ao redor. Então vamos pensar algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui um fio condutor, tudo bem? Independente do formato dele. Então vamos assumir que aqui ele seja um fio retilíneo. O campo magnético ele estará aqui, ó, circulando esse fio. Então, em todos os pontos ao redor desse fio, nós teremos esse campo magnético. Tudo bem? E são, ó, linhas de campo fechadas. Então, aqui estaria a linha de campo magnético e o fio estaria aqui no centro. O que acontece a partir de agora? Acontece uma projeção tridimensional, tá? Então, se nós vamos ter agora uma projeção tridimensional, temos alguns símbolos que nós temos que identificar. Se nós tivermos um pontinho, isso quer dizer que está saindo do plano, da folha, né, que nós estamos analisando. Se estiver um xizinho, isso quer dizer
que ele está entrando. Qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, pode ser corrente elétrica, pode ser campo magnético. Tudo bem? Não é uma obrigatoriedade falarmos só em campo magnético. Então, todas as vezes que nós tivermos uma representação de um pontinho, quer dizer que esse campo ou essa corrente está saindo do plano do papel ou do tablet que você está analisando. Tá vendo isso aí? Toda vez que tiver o xizinho, quer dizer que ele vai estar entrando nesse plano. Tudo bem? Bom, nós temos então uma regra, que é a regra da mão direita, que vai representar o sentido do campo magnético. Então, por exemplo, aqui nós estamos tendo o quê? O fio, e ele estaria com a corrente elétrica saindo do plano do papel. Então, como é que a gente representa isso? O fio, a corrente está saindo. Não é isso que está acontecendo aqui, ó. A corrente está saindo do plano do papel. Então, a corrente está aqui, saindo. Se a corrente está saindo, vamos colocar nas cores que tem ali, para não gerar confusão. Deixa eu ver se eu acho aqui um roxo. Não, vou fazer o azul mesmo. Então, ó, aqui está a corrente. A corrente está saindo, ó. A corrente está saindo. Apesar de não ser vetor, só estou representando por uma setinha. O que vai acontecer? Bom, se a corrente está saindo aqui, o campo magnético ele vai estar neste plano aqui, horizontal. Então, ó, o campo magnético está na horizontal, representação, tá? E a corrente, ela está na vertical. E qual é a regra da mão direita? O nosso polegar vai estar no sentido da corrente, e aí você envolve o fio com os outros dedos. Esse é o sentido do campo. Tudo bem? Então é algo tridimensional. O polegar indica o sentido da corrente e os outros dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Tudo bem? Essa é a regra da mão direita. E como que nós vamos determinar esse campo magnético? Bom, μ, coeficiente de permeabilidade, ou seja, característica do meio onde se encontra, tá? Esse meio é que vai determinar a capacidade de geração de campo magnético. Tudo bem? O I, que é a corrente elétrica. Afinal, vai depender a fonte geradora é a corrente elétrica. E o R é o raio, ou seja, a distância do fio até o ponto que eu desejo. Com um detalhe, em todos esses pontos aqui, o valor do campo magnético é o mesmo. O que vai mudar é a orientação. Então, para o mesmo raio, eu teria o mesmo valor de campo magnético. Só muda a orientação do campo magnético. Tudo bem? Bom, espira circular. O que é um espira circular? Bom, a espira circular é um fio em forma de uma circunferência. Ah, muda a regra? Não.
o polegar está indicando o sentido da corrente. Então, o campo ele estaria, ó, envolvendo aqui, ó, esse fio. E aí, qual é a conclusão que nós chegamos? Aqui, dentro da espira, no centro da espira, ele está saindo. E aqui fora, ele está o quê? Entrando. Então, como é que eu represento isso? Eu represento isso da seguinte maneira. Aqui é um pontinho. Aqui vai ser um xizinho. Então, ele sai por dentro da espira e ele entra fora da espira. Tudo bem? Mesma ideia. Mi, permeabilidade, característica do meio. I, corrente elétrica, sem nenhum problema. E R, o raio, a relação de distância. Campo tem uma relação com o meio, a fonte geradora e a distância. Só que aqui de uma forma diferente. Tudo bem? Bobina chata. O que é uma bobina chata? São vários fios enrolados, um coladinho no outro, né? Vão formar aí, vão ser usados também transformadores, depois nós vamos ver sobre isso aí. Mesma ideia, a corrente vai circular aqui, esses fios, e aí o que vai acontecer? Ela está aqui, ó, em cada volta dessa, está entrando por dentro da espira e saindo por fora da espira. Tudo bem? Cada espira, cada círculozinho não teria essa relação que nós vimos no slide anterior, não gera esse campo magnético a partir dessa relação, a permeabilidade, a corrente e o raio. O N vai ser o número de espiras, o número de voltas. Tudo bem? Também não muda a ideia. Sempre o meio, a relação do meio, a fonte geradora, que é a corrente, e a distância, que é o raio. Aqui agora aparece esse número de espiras, por quê? Porque é o número de voltas que nós vamos ter aí. Tudo bem? Bom, então solenoide, o que ele seria? Seria também as espiras circulares, também mesma regra da mão direita, só que elas são espaçadas, tá? No seu interior, esse campo magnético, ele vai ser um campo magnético uniforme, tá? E aí ele vai formar aqui um grande ímã no seu interior, com seus polos, né, norte e sul, que aqui seria saindo e aqui entrando. E aqui fora ele tende a ser zero. Por quê? Porque eu não teria mais esse ímã gerado, essas linhas de campo fechadas e tudo mais. Mas percebam que depende sempre das mesmas características. O meio, a corrente e, no caso ali, uma relação do comprimento, ou seja, das distâncias de quantas espiras eu vou ter. Isso pensando sempre o quê? O campo no centro dessa espira, tá? Se vocês pegarem lá nos anteriores, na bobina chata ou na espira circular, tem lá o raio. Então a gente toma como base o centro dessa espira. Tudo bem? A ideia é a mesma para todos. O que muda é só a relação das equações. Tudo bem? Bons estudos. Valeu, galera. Qualquer dúvida, só deixar aí. Um abraço. Fique com Deus.